Ao meu lado, José Felício Castellano. É o nosso Gijo, o eterno deputado estadual de Rio Claro. Uma pessoa, uma figura humana que Rio Claro admira, Rio Claro sempre prestigiou e em retribuição a tudo aquilo que ele deu para Rio Claro. Nós podemos não começar a citar o que o Gijo fez para Rio Claro, porque esse homem que foi o primeiro secretário da promoção social, enalteceu o nome de Rio Claro, elevou o nome de Rio Claro por todos os cantos por onde esteve. De tradicional família rioclarense, José Felício Castellano é uma figura que Rio Claro adora. Mas nós vamos agora conversar com José Felício Castellano sobre Ulisses Guimarães, o maior estadista que o Brasil já teve. Gijo, com a palavra. Eu agradeço muito essa oportunidade de mais uma vez reverenciar e homenagear o nosso conterrâneo, o nosso grande deputado e representante do povo na maior acepção da palavra, que é Ulisses Guimarães. É um grande prazer estar aqui na Fundação e poder dizer alguma coisa a respeito dos momentos em que as nossas vidas se cruzaram, a de Ulisses e a minha, não só na política, como também no esporte, como também nos estudos, do ensinamento para o qual ele contribuiu. De modo que é um grande prazer estar aqui e estou às suas ordens. Gijo, você tem 3 novidades para nós. Nós queremos ouvir essas 3 novidades que você tem aí guardado no colete. Ulisses Guimarães é uma figura cujas homenagens lhe foram prestadas na televisão, nas rádios, nos jornais, cujo mérito é reconhecido. De modo que a maior parte da vida pública do Ulisses Guimarães é já conhecida de futebol. Lá nos ídios de 44, 45, até 47, por aí afora. E ele teve uma grande participação naquele momento de consolidação do futebol no estado de São Paulo e no Brasil. De modo que é um fato importante. E para provar isso, que eu falei que era mostrar algum cruzamento da minha vida com a vida dele, eu trago aqui para mostrar para você a minha inscrição de jogador amador do Rio Claro Futebol Clube e a Federação Paulista de Futebol me concedendo esse documento e assinado por quem? Pelo Ulisses Guimarães. Veja que curiosidade, 2 pessoas que naquele tempo não se conheciam, 2 jovens ligados pelo esporte que mais tarde viriam a representar o povo de Rio Claro. Eu na Assembleia Legislativa, ele na Assembleia e na Câmara Federal. De modo que esse é um fato importantíssimo que eu acho um pitoresco na vida dele e da minha também. O outro fato interessante é o seguinte: durante 6 anos eu lecionei numa das faculdades da FMU de São Paulo, no setor de política social. E o Ulisses lecionou na parte do direito. Ele era um dos pró-homens daquela faculdade, ou daquelas faculdades. E eu me cruzava sempre com ele no final das aulas, quando nós saímos da sala de aula para nos dirigir aos nossos lares. Então é outro fato interessante que eu gostaria que ficasse assinalado, a presença do Ulisses no ensino do 3º grau do nosso estado. O outro fato, Jodato, interessante que eu acho é o seguinte: por volta de 1950, quando houve uma campanha para Dr. Augusto Schmidt Filho, prefeito de Rio Claro,
e houve um grande comício aqui na Praça da Liberdade, com a presença do Ulisses, que foi a grande estrela daquele comício. Naquele dia nasceu o José Antônio, o meu primeiro filho e da Maíse. E isto foi anunciado por ele e pelo Dr. Schmidt. Num comício houve o anúncio do Júlio, que havia nascido naquele dia pela manhã. É outro fato curioso que eu também gosto de dizer. Outra coisa importante na vida do Ulisses, que talvez não tenha sido assinalado ou divulgado entre as muitas coisas que ele fez. Um dos maiores problemas do Brasil é a habitação popular. Ainda ontem, no debate que houve, foi frisado que nós temos um déficit de 5.600.000 moradias. E é preciso solucionar esse problema. Lá atrás, quando ele era deputado, ele teve a ideia de apresentar um projeto que foi subscrito por outros deputados, no sentido de que houvesse uma destinação de parte da verba da arrecadação especificamente para a construção de casas populares. Infelizmente, esse projeto não foi aprovado. Jodate, se esse projeto tivesse sido aprovado, o Ulisses ficaria na história também por esse fato, porque hoje é bem possível que com recursos obrigatórios destinados para a casa própria, nós hoje tivéssemos resolvido, se não totalmente, pelo menos não teríamos esse monumental déficit de moradias populares. Então são alguns fatos pitorescos importantes da vida do Ulisses Guimarães que eu queria contribuir para que ficassem assinalados aqui e serem mostrados para as gerações que estão vindo aí, para que tenham sempre em mente as várias facetas da contribuição do Ulisses, como homem, como chefe, como esposo, como chefe de família, como homem de partido político, como homem que demonstrou em vários episódios a sua lealdade, inclusive na doença e na morte do presidente Tancredo Neves, e como parlamentar e principalmente na última escala do parlamentar, que é o estadista, para que a posteridade e os jovens de hoje conheçam todas essas facetas da vida do nosso Ulisses Guimarães. Muito bem, gente. São novidades que o povo desconhece. Mesmo eu desconhecia algumas coisas que você falou. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você poderia nos dizer do relacionamento de Ulisses com Rio Claro? Politicamente, esse relacionamento, como, Gijo, você vê? Ulisses Guimarães foi um representante de Rio Claro. Ele, inicialmente, sozinho na Câmara Baixa, que é a Assembleia Legislativa, e depois na Câmara Federal, onde ele foi sucessivamente reeleito, né? E reeleitos com contribuição de Rio Claro. Então, esta contribuição era um liame a ligar Ulisses, não só no aspecto de natividade, de nascença, mas também no aspecto político. E ele participou da vida política de Rio Claro praticamente em todas as eleições que nós tivemos. Ele participou, ele deu sua contribuição, veio, apoiou esse, aquele candidato, enfim, ele esteve sempre interessado na vida política de Rio Claro. Ele não deixou Rio Claro, não só como nascido em Rio Claro, mas também no aspecto político de Rio Claro. A cidade no estado de São Paulo com a qual mais ele manteve contato, mais ele teve ligação, foi a cidade de Rio Claro. Eu viajo por todo o estado de São Paulo, já viajava naquele tempo e posso afirmar isso com toda segurança. É lógico que ele manteve contato com outras cidades, mas não era o mesmo tipo de contato afetivo e frequente como foi com a cidade de Rio Claro. Muito bem, olha, um esclarecimento importante. O Gijo, você lembra muito bem que aquele movimento das diretas já, ele ficou chamado o senhor direta já, a participação do Ulisses. O que você podia me dizer sobre esse movimento?
Bom, foi um movimento que, como rio-clarense, eu fiquei muito orgulhoso. Não pelo movimento em si somente, mas principalmente pelo destaque com que foi dado para Ulisses. A presença dele, a liderança dele era tão importante, Jodate, que ele foi sendo colocado no pódio da campanha, tanto que deram a ele essa denominação, o senhor Diretas Já. Então eu fiquei muito orgulhoso como rio-clarense por saber que ele não só foi colocado como líder desse movimento, ele não se colocou, ele foi colocado. Ele poderia muito bem, ele, convocar os outros para que ele fosse seguido, mas não, ele foi colocado como líder. Todos acharam as maiores figuras políticas da nação daquele tempo, e naquele tempo havia figuras da maior expressão política e cultural. Ele foi colocado, empurrado, levado para aquele pedestal. De modo que eu fiquei muito orgulhoso com o papel que ele teve. E não precisa dizer que ele foi realmente a figura mais importante. Não só por ele, pelo passado, não só pelo ideal democrático que ele demonstrou a vida inteira, mas principalmente pela oratória dele. Todos nós sabemos de que Ulisses foi um grande orador. Eu não sei se a Fundação tem, mas deveria apanhar lá na Câmara Federal os grandes pronunciamentos dele, não só pela importância, mas pela oratória. E naquele tempo, Jodate, nós tínhamos na Câmara Federal oradores do maior quilate. E ele era um dos maiores oradores. Isso para nós é outro motivo de orgulho também. Muito bem, olha, está vendo? Vamos ali, vamos perguntar mais alguma coisinha aí e aproveitar o Gígio. O Gígio, você que é um exímio